Hoje, mais do que nunca, é muito difícil se desdobrar entre mil funções e manter tudo organizado. É trabalho, estudo, cuidar da casa, da família, ter uma vida social e tempo para cuidar de si mesmo. Tudo isso em uma época que se cobra tanta produtividade. Mas para isso é preciso saber como ser organizada. Afinal, sem organização, todas as funções acabam se misturando e transformando a sua vida em um caos que fica difícil sair. Se uma pessoa organizada vai muito além de ter uma casa e ambiente de trabalho limpo e com tudo no lugar. É preciso ter uma rotina e encaixar todas as tarefas de modo funcional e possível. Até porque não adianta nada ter metas incríveis que na prática são inalcançáveis. Sendo assim, é muito importante saber como ser organizada. E já adiantamos que não é uma tarefa simples, mas totalmente possível, que irá mudar sua vida em todos os sentidos. Ter uma rotina, saber dos seus limites e como usar o seu tempo da melhor forma é essencial para organizar sua vida. Por isso, hoje iremos te dar algumas dicas valiosas de como ser organizada. Desse modo, vamos aprender como alguns hábitos e regras podem fazer toda a diferença na forma como vive e usa o seu tempo. Bom, a maioria das pessoas procuram por formas de ter um melhor planejamento da rotina de trabalho e conciliar isso com as outras áreas da vida. Contudo, para isso, é preciso organizar a vida no geral. Afinal, está interligado e precisa estar em harmonia para funcionar. Então surge o maior desafio: como ser organizada. Existem alguns hábitos e regras que ajudam a manter a disciplina e fazer do seu dia, semana, mês e vida mais produtivo e satisfatório. É preciso saber ponderar e usar o seu tempo a seu favor e não ao contrário. Isso implica em cuidar do corpo, saber dos seus limites, tirar um tempo para si, descansar e, obviamente, saber escolher bem quais as atividades, situações e projetos merecem mais a sua atenção. Então é preciso estar ciente de que produtividade tem mais a ver com aproveitar bem o tempo e a energia, do que realizar mil tarefas soltas ao vento. Desse modo, é essencial escolher estratégias que irão melhorar a sua rotina e que te ajude a aproveitar melhor o seu tempo. Afinal, a vida não é só de realizar tarefas. Sendo assim, vamos conhecer algumas dicas valiosas de como ser organizada. Desse modo, você irá aproveitar melhor o seu tempo e cumprir todas as suas metas sem abrir mão do seu descaso e do que te faz feliz. Número 1, tenha uma agenda. Esse é o primeiro passo de como ser organizada. Ter uma agenda para planejar a sua vida. Desse modo, pode anotar todos os seus compromissos, tarefas e obrigações, de modo a checar diariamente para não esquecer nada importante. Você pode fazer isso de forma que melhor funcionar para você, em uma agenda, um planner, física ou no celular, ou até mesmo planilhas de compromisso ou quadro planejador. O importante é ter um controle geral do que e quando você precisa realizar. 2. Defina suas prioridades. Essa é outra dica fundamental. Saber priorizar as tarefas por urgência e importância. Desse modo, fica mais fácil realizar todas as tarefas a tempo. Portanto, defina o que é mais importante e realize quando antes. Desse modo, você terá mais tempo para fazer outras coisas sem ficar agonizando com prazos. 2. Seja sempre pontual. Essa pode ser uma coisa fácil para muitas pessoas, mas é muito importante e fará toda a diferença na sua rotina. Isso porque, ao chegar atrasado em um compromisso, você pode comprometer todos os demais eventos do seu dia e atrapalhar o dia seguinte, e assim por diante. Sem contar que a falta de pontualidade pode ser considerada uma falta de educação para muita gente. Então, o ideal é se programar para checar
nos seus compromissos a tempo, levando em consideração os possíveis imprevistos. 4. Pondere o que pode ou não ser feito. É comum querer abraçar o mundo e fazer tudo e mais um pouco, mas tenha em mente que você pode não conseguir fazer tudo o que se propôs e isso causará certa frustração. Portanto, evite assumir mais responsabilidades do que é capaz de cumprir. Não adianta nada fazer várias tarefas e não conseguir se dedicar 100% a nenhuma delas. 5. Separe um tempo para pausas. Parte de como ser organizada inclui também um tempo para pausas. Afinal, somos pessoas e não máquinas. Inclusive, até as máquinas precisam de descanso. Sendo assim, trabalhar muito tempo sem nenhuma pausa pode causar estresse, prejudicar o seu foco e criatividade e também o bem-estar. Parar um pouco, tirar uns minutos para tomar um café, caminhar ou se distrair um pouco não é errado. Muito pelo contrário, é muito necessário. 6. Evite procrastinar. Tirar pausas é muito diferente de procrastinar. Enquanto o primeiro é importante, o segundo é um grande empecilho para a rotina produtiva. Portanto, procure não adiar suas obrigações para fazer depois. Faça tudo o que se propôs e fazer o quanto antes. Adiar as coisas só pode atrapalhar o seu dia, fazendo com que as tarefas se acumulem, comprometendo o seu tempo, prazo para entregar e aumentar o estresse. 7. Fuja das distrações. Enquanto estiver trabalhando, estudando ou realizando alguma outra tarefa importante, evite o máximo de distrações inúteis. Portanto, se desconecte das redes sociais e outras distrações cotidianas. Além de tirar o foco do que precisa ser feito, ainda consome muito tempo que poderá ser gasto em algo realmente útil, comprometendo toda a sua organização. Deixe para usar o celular quando estiver terminando as suas obrigações ou durante as pausas. 8. Tenha uma rotina. Ter uma rotina é um passo muito importante da organização. Você pode estabelecer uma ordem diária ou semanal para fazer tudo o que precisa ou se manter no cronograma. Desse modo, a recomendação é definir horários fixos e datas para realizar as mesmas coisas, tornando essa atividade meios que automáticas, usando menos tempo e fazendo isso de forma mais eficiente. E isso vale para tudo, desde a alimentação até a organização da casa, como fazer faxina, lavar roupa, escutar uma música, ver uma TV. Como ser organizada? Organize suas coisas. Tudo, absolutamente tudo, precisa ter um lugar certo para facilitar na hora de encontrar. Então, papéis, itens pequenos ou os objetos que podem acabar com a organização do ambiente precisam ter lugar específico. Para isso, utilize ferramentas práticas como caixas, pastas, gavetas, sempre identificando o uso de cada uma delas. 10. Faça um controle financeiro. Parte de como ser organizada inclui até as finanças em dia e o controle de seu próprio dinheiro. Desse modo, é muito importante anotar todas as suas movimentações financeiras, até mesmo os gastos pequenos. Você pode fazer isso usando planilhas, aplicativos de finanças ou uma boa e velha caneta de anotações. O importante é saber para onde está indo o seu dinheiro, para então alcançar mais estabilidade financeira e programar melhor os seus gastos no futuro. 11. Tenha objetivos a curto prazo. É muito importante ter planos grandes, aqueles a longo prazo, mas também é importante planejar a curto prazo. Tudo muito tem objetivos imediatos. Identifique os seus e se planeje para cumpri-los o mais rápido possível. E não precisa ser algo grandioso. Pequenos objetivos também são importantes. Fazendo isso, você aumenta o seu senso de satisfação e motivação para conquistar os seus objetivos maiores. 12. Nada de bagunça. Muito mais fácil do que arrumar as coisas é não bagunçá-las. Essa é a clássica e infalível.
Sempre que tirar algo do lugar para usar, devolva o seu lugar certo assim que terminar. É uma forma de otimizar o seu tempo. Afinal, guardar uma coisa é muito mais importante do que ter que arrumar várias coisas bagunçadas. Não é mesmo? Então, crie o hábito de sempre arrumar as coisas imediatamente assim que usá-las. 13. Peça ajuda quando necessário. Todo mundo precisa de ajuda e não tem nada de errado em pedir ajuda, seja no trabalho ou em qualquer outra atividade que você não possa ou não saiba como fazer sozinho. Solicite ajuda para terminar. Isso vale especialmente para a organização da casa ou ambiente de trabalho. Todos ajudando, as coisas se organizam mais rápido e todo mundo sai ganhando. 14. Pratique o desapego. Se tem duas coisas que não combinam, são organização e acúmulo de coisas inúteis. Tudo que não tem serventia só está ocupando espaço e atraindo bagunça e desorganização. Seja papéis, roupas, objetos em desuso. Por isso, tenha o hábito de se desfazer dessas coisas de tempo em tempos. O que não for mais necessário para você, o que pode ser útil a outra pessoa, deve ser doado. Já que não serve mais para nada, deve ir para o lixo. 15. Mantenha tudo arrumado e limpo. Ao estarmos cercados por bagunça, seja no quarto, na casa, no ambiente de trabalho, acabamos perdendo a motivação e perdemos o foco. Então, parte de como ser organizada começa pelo ambiente em que você vive. Faça questão de manter tudo sempre limpo e organizado, arrumando a cama ao se levantar, devolvendo as coisas no lugar antes de sair, lavar a louça assim que sujar e objetos de trabalho no lugar. Além disso, separe um dia da semana para dar aquela faxina geral. Tudo isso ajuda a melhorar a sua rotina, sem contar que a sensação de estar em um lugar limpo e organizado é maravilhosa. 16. Descubra o seu pico de produtividade. Isso é muito importante e fará toda a diferença na forma como você realiza suas tarefas. Cada pessoa tem um ritmo e um período de maior produtividade. Tem gente que funciona melhor pela manhã, outras à tarde, e tem aquelas que são mais produtivas à noite. Sendo assim, descubra em qual parte do dia você tem mais energia e motivação. E use isso ao seu favor. 17. Comece pelo mais difícil. Defina as tarefas que precisam ser realizadas por grau de dificuldade. Desse modo, as que demandam mais energia e atenção devem ser realizadas primeiro, quando você está com todo o gás possível. E as mais fáceis, sempre por último. 18. Como ser organizada, use técnicas de concentração. Nem sempre é fácil se concentrar e manter o foco em alguma coisa. Por isso, é importante buscar formas de melhorar isso. Isso varia de pessoa para pessoa, mas tem uma técnica muito boa que funciona para a maioria das pessoas. Ouvir uma música ambiente. Além de ajudar a concentração e foco, ouvir uma música relaxante ajuda a manter o ambiente mais agradável. 19. Elimine sua rotina, os vícios e hábitos ruins. Tem algo que está atrapalhando a sua rotina e organização? Elimine isso o mais rápido possível. Vícios e hábitos ruins podem atrapalhar muito a sua vida, roubando seu tempo e atenção e produtividade, e por isso devem acabar. Pode ser mais fácil se livrar de um vício, mas é muito importante se livrar do que não está sendo benéfico. 20. Comece pequeno. Seja realista. Todo grande objetivo só é alcançado passo a passo, uma etapa de cada vez. Por mais que você queira logo alcançar um objetivo específico, tenha em mente que você deve fazer uma coisa por vez. Então, defina o seu objetivo e cada dia faça algo para chegar até ele, por mais pequeno que seja. 21. Gente, beba
Água. Beber água é muito importante para tudo na vida, para a saúde e também para manter os níveis de energia altos. Então, se você buscar ser uma pessoa organizada, vai precisar de muita energia e disposição. Então, beber água vai te ajudar nisso. Sendo assim, tenha uma garrafinha sempre em mãos, para não esquecer de beber mais água. Quanto mais hidratar, melhor. 22. Faça primeiro e pense depois. Isso acontece principalmente com atividades desagradáveis, mas necessárias. Você pensa demais no que tem de fazer e acaba não fazendo. Isso é um erro colossal, não há caminho de como ser organizada. Então a dica é: faça primeiro e pense depois. Parece até clichê, mas é realmente isso. Quanto mais você pensar em realizar uma tarefa chata e difícil, mais desmotivado ficará. Então faça logo de uma vez. 23. Se prepare com antecedência. Como ser organizada também inclui ser uma pessoa preparada. O ideal é planejar no domingo como será a sua semana e de noite como será o dia seguinte. A preparação é fundamental para otimizar o tempo e desempenhar melhor as suas tarefas. 24. Se levar menos de 10 minutos, faça imediatamente. Tem tarefas simples e rápidas de fazer que nem compensam entrar na lista de fazeres. Isso porque só de anotar em um papel para lembrar depois já vai usar muito mais do seu tempo. Simplesmente fazer agora. Então, algo que vai usar uma pequena parcela do seu tempo deve ser feito imediato, para sobrar tempo para se dedicar a outras coisas ou simplesmente aproveitar o descanso. 25. Registre o seu tempo. Saber exatamente quanto tempo as suas tarefas consomem e seu tempo é muito eficaz para mensurar e organizar melhor as suas horas de trabalho. Tendo uma média de quanto tempo você utiliza para cada coisa, mais fácil ter um controle do seu dia e usar o seu tempo ao seu favor. Gente, eu espero que essas dicas ajudem um pouco a começar a se organizar e aproveitar mais o seu dia e se estressar menos e viver a vida de uma forma mais fácil. Então, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e até mais.